Bom dia, aqui quem fala é o Luigi. Quem fala é o Arthur. A gente vai falar sobre a ética do trabalho intelectual e também sobre o plágio. Vamos começar então. Primeiro a gente vai começar com o plágio, que é caracterizado por basicamente você pegar alguma coisa já pronta, um trabalho já pronto e dizer que foi seu. Você pega um conceito que outra pessoa teve trabalho para fazer, estudou anos, às vezes não necessariamente, mas é dela, e ela tem um direito sobre isso, e você fala que foi você que usou e ganha os créditos por isso. Os jeitos mais comuns são você simplesmente copia e cola no seu próprio trabalho, ou, por exemplo, você pega um trabalho inteiro e cola seu nome, isso é mais comum com estudantes. Aqui a gente vai ter um que é basicamente você pega vários trabalhos diferentes, junta tudo para parecer que é um novo trabalho, mas na verdade são só um monte de trabalhos já usados, já feitos e prontos, que não é seu. E aqui a gente tem um mosaico e retalhamento, que é basicamente a mesma coisa do outro, só que a diferença é que a gente tem coisas suas dentro. Então você vai pegar um monte de coisa de outras pessoas, um monte de trabalho intelectual de outras pessoas, e você vai colocar outras coisas no meio sua, para parecer que não é cópia. Mas ainda continua sendo cópia, porque você não tem uma base correta e nem referenciou corretamente. Daí tem um que é basicamente mentir, que você pega uma referência, referencia corretamente, só que na verdade você fala que a pessoa falou uma coisa que não aconteceu. Então você está usando, você está mentindo, porque você pegou uma referência que diz uma coisa, mas você está dizendo outra. E tem o reuso do que você, dos seus trabalhos prévios ou do que dos artigos que você publicou. Você tem como você se plagiar, então é muito importante você se referenciar e tem um limite do quanto que você pode usar dos seus trabalhos passados, sem se referenciar, pelo menos. Agora, a Agora eu vou propriedade falar intelectual. sobre. Agora eu vou falar sobre Pode então seguir, Arthur, propriedade desculpa. intelectual. Propriedade intelectual acho que diz mais respeito às leis e regulações em cima das ideias das pessoas e do que elas publicaram. Mas eu vou ler a definição aqui mais do dicionário de Oxford. Então, a propriedade intelectual é uma obra ou invenção que é o resultado da criatividade, como um manuscrito ou um desenho, sobre o qual se tem direitos e para o qual se pode solicitar uma patente, um direito autoral, uma marca registrada, um artigo e afins. Pode passar, Luiz. Então, segundo a Organização Mundial do Comércio, segundo não, a Organização Mundial do Comércio criou o TRIPS, o Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, acordo sobre os aspectos do direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio, do qual o Brasil se tornou signatário em 94. O TRIPS estabelece um padrão de proteção mínima à propriedade intelectual e os países que o assinaram obrigaram-se a revisar suas leis nacionais de modo a adaptá-las a esse padrão. Pode passar. E agora a gente vai entrar na discussão do que pode ser protegido. E a propriedade intelectual ela abrange um vasto espectro, que é normalmente esquematizado em três grandes ramos. A propriedade industrial, que é a que se refere a marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas utilizadas no meio empresarial. O direito autoral, que compreende os trabalhos artísticos como livros, pinturas, músicas, filmes, poesias e outros. E a proteção sui generis, que inclui obras como a topografia de circuito integrado, o cultivar e o conhecimento tradicional. Agora a gente vai falar mais ou menos como faz uma citação correta, utilizando as referências e segundo a norma da MNT. Então, a gente vai ter a referência bibliográfica, que basicamente você vai colocar no seu rodapé ou no final do trabalho, e a ordem é basicamente autor, edição de ano, título local, editorial, edição original, se tiver a tradução. Daí tem a opção das citações, que seria uma citação direta. E dentro da citação direta tem dois tipos, que seria a citação curta, que é você tem um recuo da BNT de 4 centímetros para a esquerda, e é importante frisar que o sobrenome do autor da obra deve ser mencionado na citação, ou seja, pelo texto citado. Aqui está um exemplo ali embaixo. Todos os slides têm um exemplo da citação.
Então aqui a gente tem a citação longa, que também é uma citação direta, que acontece quando o texto terá mais de 3 linhas, e esse deve ser apresentada em um parágrafo diferenciado. Confira o exemplo abaixo. A gente tem a citação indireta, que nesse caso é uma citação usada que pode ser chamada também de paráfrase. A citação é quando o estudante pega um conteúdo, um trabalho e cita com as suas próprias palavras. O que também se caracterizaria plágio, se não tivesse as referências. Outros exemplos. A citação da citação. Ok, esse aqui não é muito recomendado, mas ainda é possível, porque às vezes o trabalho está muito inacessível que outra pessoa usar, e você precisa citar uma citação. Então, propriamente, a citação de citação quer dizer que seria uma citação usada de uma citação usada por outro autor. É importante ressaltar que tem muitos examinadores que não apreciam esse tipo de utilização. Muitas vezes acaba complicando no acolhimento de informações, mas confira o exemplo de citação. Ok. E agora eu quero falar um pouco sobre o dilema que é a propriedade intelectual. A propriedade intelectual às vezes é um pouco confuso de se entender quando você é menor, às vezes. Ou quando você faz parte de outra cultura, por exemplo, que não prioriza esse tipo de coisa. Se você pegar, por exemplo, uma cultura indígena, ou algo do tipo, outras religiões orientais também, eles não têm um individualismo tão forte quanto a gente. O que não é necessariamente algo ruim. Então, tudo que eles produzem é em vista das outras pessoas, e tudo que as outras pessoas produzem em vista das outras pessoas, ou deles, incluso, né? Então, eles não têm esse tipo de direitos autorais. Tudo que cada um cria de todo mundo. Então, aqui eu vou colocar um textinho do Elon Musk, que ele tá em inglês, mas daí eu traduzo para vocês depois. Que é basicamente ele falando que ele liberou todas as patentes da Tesla. E quem quiser pode construir o carro, fornecer um carro elétrico melhor que o dele. I'm not sure if you know, but we open sourced our patents, so anyone who wants to use our patents can use them for free. Your patents are open source? Yeah. So if somebody comes and makes a better electric car than Tesla, and it's so much better than ours that we can't sell our cars and we go bankrupt, I still think that's a good thing for the world. Tá bom, então a gente tem aqui basicamente agora um dos homens mais ricos do mundo, basicamente dizendo que eles criaram uma tecnologia e liberaram para todo mundo usar, e que se alguém produzir algo melhor que ele, e ele vai completamente à falência, ele ainda vai ficar contente, porque o mundo ainda estaria sendo desenvolvido e as pessoas estariam usando tecnologia ecossustentável. Por que isso parece legal, mas por que ele pode fazer isso? Primeiramente, ele tem condições de fazer isso. Mesmo que ele vá à falência, ele ainda tem outras coisas, outras empresas. Ele tem muito dinheiro para começar um projeto novo. Ou então, por exemplo, uma pessoa com menos possibilidade, menos dinheiro, menos capacidade de produção, ela não conseguiria ter uma ideia e em seguida produzir ela massivamente e daí receber o lucro, porque vai demorar para ela estar se estabelecendo no mercado. E outra pessoa com maior valor, uma quantidade financeira, pode simplesmente roubar a ideia e começar a produzir para ela, sendo que ela tem mais condições de produzir massivamente o produto. E até então acaba. Pode fazer um comentário? Por favor. O Tesla ele também liberou recentemente isso, né? Não foi lá no início do projeto dele da Tesla. Claro, mesmo ele não conseguiu liberar agora. Exatamente. Não foi uma coisa tão recente. Mas ele ainda tinha o direito. Projeto, né? Uhum. Mas uma coisa, isso é isso? Mas aí um ponto que a gente tem que levantar também é que propriedade, por si só, ela está relacionada à escassez, né? Então, por exemplo, a gente pode definir a quantidade de ouro que existe no mundo. E aí, por isso, o ouro, inclusive, ao longo dos tempos, ele é usado como moeda, como lastro de moeda, e ele sempre mantém o valor porque a quantidade dele é muito escassa. Atualmente, a gente não pode dizer quantas ideias e quais ideias, em que quantidade de ideias existem no mundo e poderão existir. Então, acho que também seria um dilema, um outro dilema, seria a quantidade de ideias, e que ideias não são escassas. Então, de certa forma, propriedade intelectual não faz sentido. De certa forma, porque
É uma coisa que a gente está sempre Eu acho que produzindo, certo? sim, ideias são ilimitadas, né? A gente não consegue dizer quantas ideias tem no mundo, né? De certa forma, é uma coisa ilimitada e, e eu acho que a propriedade intelectual é muito mais algo útil e, de certa forma, algo mais corporativista também, né? Exatamente. E a gente tem, por exemplo, e de certo modo, esse tipo de legislação faz pessoas quererem criar novas ideias, inventar novas ideias, por causa do retorno que eles vão ter, baseado na legislação, do direito sobre a ideia. Então, ou do. Como é que é a vantagem que eles vão ter sobre as outras empresas com um produto novo. Então é isso. Agora a gente vai começar a falar sobre as leis que protegem a propriedade intelectual, direitos autorais, trabalhos. Então vamos lá. Só deixar aqui, eu vou ler a lei para vocês, porque é difícil decorar tudo isso aí. Então tem a lei número 9.279, de 14 de maio de 96, que ela regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. E aí o Luigi destacou o artigo 2º, que é a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E ela se efetua mediante a concessão de patente de invenção e de modelo de utilidade, né, o utilitarismo, né, que eu mencionei antes ali no meu argumento, a concessão de registro de desenho industrial, a concessão de registro de marca, a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. Então, é uma certa intervenção estatal, né, nas leis e nas ideias. O que mais nós temos? Nós temos a Lei 9.910, de 19 de fevereiro de 98, que ela altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. E o artigo 5º dessa lei, o Luiz destacou, para os efeitos dessa lei, considera-se a publicação, o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor ou de qualquer outro titular de direito da obra, por qualquer forma, o processo. A transmissão ou emissão, a difusão de sons ou de sons e imagens por meio de ondas radioelétricas, sinais satélite, fio, cabo ou outro condutor, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, e a retransmissão, a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra. Ela continua, então, tem o 4º, a distribuição, a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse. Comunicação ao público, ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares. O 6º, reprodução, a cópia ou de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica, de um fonograma ou qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido. 7º, contrafação, a reprodução não autorizada. Ok. Mas, E daí tem temos a os tipos lei... de obra. Ainda tem mais coisa que ela protege, né? Que é. Pode continuar. Posso continuar? A lei número 9.610, de 19 de fevereiro de 98, a obra, que pode ser em coautoria, quando é criada em comum por 2 ou mais autores, anônima, quando não se indica o nome do autor por sua vontade ou por ser desconhecido, pseudônima, quando o autor se oculta sob o nome suposto, inédita, a que não haja sido objeto de publicação, póstuma, a que se publique após a morte do autor, originária, a criação primígena, derivada, a que, constituído criação intelectual nova, resulta da transformação da obra originária, o inicial posteriormente para fixá-lo, como bem como os dos meios utilizados para sua veiculação. Meu Deus, ela abrange muita coisa. Tá. Continua falando ou só Posso simplesmente continuar? passa os slides? Ok. Eu posso continuar. Fonograma, toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual. Editor, a pessoa física ou jurídica a qual se atribui o direito exclusivo da reprodução da obra e o dever de divulgá-la nos limites previstos no contrato de edição.
Produtor, a pessoa física ou jurídica que torna a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado. Radiodifusão, a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de som, imagens, sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento, caramba. Artistas, intérpretes ou executantes, todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representam um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem, em qualquer forma, obras literárias ou artísticas ou expressões de folclore. Ok, então por mais que tenha uma legislação abrangendo muita coisa, muito disso acaba sendo passado batido, né, na verdade. Bom, vou continuar aqui. A Lei número 9.279, de 14 de maio de 96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. O artigo 40, a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e o modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos, contados da data de depósito. O artigo 183, comete crime contra a patente de invenção ou de modelo de utilidade, quem não sei, mas a pena é detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. É isso aí. A maioria deles são todos 3 anos a 1 ano e a multa. Então, obrigado. Então a gente termina o trabalho aqui. Muito obrigado. Até mais. Até mais.